Olá, turma! Hoje a gente vai fazer a correção, né, da atividade anterior, que valeu como nota, né, um trabalho. E, claro, a gente preparar vocês para a avaliação. Esta correção é basicamente o que vai cair na prova, tá bom? E depois a gente vai fazer uma atividadezinha física, atividade matemática, né? Mais 5 questõezinhas que é, no caso, propriamente dito, a revisão, tá bom? Então lá na nossa atividade, no trabalho, tinha essa questão. Consideramos pontos A e B, determine a equação da reta. O que é que se faz quando tem dois pontos para determinar a equação da reta? Você monta o determinante, professor. Olha, como é que faz, tio, o determinante? Você coloca primeiro o x e o y. Em seguida, o primeiro ponto, que é o ponto A, menos 3 e 2. E o segundo ponto, 6 e menos 1. E repete o x e y. Isso aqui é de praxe, né? Como é que faz o produto, a multiplicação, né? Ó, multiplica bonitinho da esquerda para a direita e depois da direita para a esquerda. Tá bom? Primeira multiplicação. Vamos lá, né? E claro que eu tenho que dizer que é igual a zero, professor. É, porque isso aqui é uma reta. Então o determinante tem que ser zero. Tá bom? Multiplicando 2 vezes x é 2x. Vou pegar aqui o apontador de laser. Tá aqui, professor. 2 vezes x, 2x. Menos 3 vezes menos 1 vai dar mais 3. 6 vezes y vai dar 6y. Sinalzinho de menos. E agora o de vermelho, né? Ó, menos 3 vezes y, menos 3y. 6 vezes 2 dá 12. E 1 vezes menos 1. Aliás, x vezes menos 1 é menos x. Isso aqui é de praxe, vocês já fazem, né? Bonitinho. Multiplica aqui por esse sinalzinho de menos 1. Troca o sinal de todo mundo. Organiza x com x, ó, 2x e vai o x. 6y mais 3y. E, claro, o 3 menos 12. Calculando, 2x mais x é 3x. 6 mais 3y é 9y. E 3 menos 12 é menos 9. Ah, professor, mas eu não tinha essa opção, professor. 3x, 9y e 9 não tinha. O que é que faz? Simplifica, né? O 3, o 9 e o 9, ambos dá para dividir por 3. Você vai a simplificação desta equação. Divide tudo por 3, vai ficar aí, ó. X, 3 dividido para 3 vai dar 1x, claro. 9 dividido para 3 é 3. E 9 dividido para 3 vai dar aqui, ó, 3, menos 3. Logo, esta era a opção correta da primeira questão. A equação na forma geral, né? A forma geral. Y mais x mais 3y menos 3 igual a 0. Beleza? Tinha lá a segunda questão, que pedia na forma reduzida. Você ia fazer a mesma coisa, né? Ó, ia determinar a equação normalmente, né, usando lá o determinante. Determinante, tio, olha lá, bota o x e y, o 2 e o 4 do primeiro ponto, ponto A, o 3 e o menos 1 do ponto B, e repete o x e y. Fazer a mesma multiplicação do anterior, ou seja, essa questão aqui é similar à anterior, óbvio. Claro que só vai mudar um pouquinho no final, que está na forma reduzida, beleza? Vamos lá, x vezes 4, 4x. 2 vezes menos 1, ó, tá em cinza, ó. X vezes 4, a setinha em cinza, vai dar 4x. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. E 3 vezes y vai dar 3y. Sinalzinho de menos. E agora o que está de vermelho entre parênteses. Setinha de vermelho, professor. Vamos lá, ó. Y vezes 2 é 2y. 4 vezes 3 é 12. E menos 1 vezes x é menos x. E agora, professor, faz o que, professor? Vamos, professor, cuida. Multiplica por menos 1, ou troca o sinal por causa desse menos aqui. Esse menos serve para quem está dentro do parênteses. Então, só troca o sinal, tá bom? Estava mais, fica menos, e estava menos, fica mais. Organizando, 4x mais 1x, 3y menos 2y, e, claro, menos 12 menos 1. Continuando, 4 mais 1 é 5. 3 menos 1 é 1, 1y. Menos 12, menos 2, menos 14. Como ele quer na forma reduzida, é só isolar o y. O y está aqui soltinho, positivo deste lado. É só pegar quem não é y e colocar lá para o segundo membro, né?
Então, o 5x está positivo, vem negativo. O 14 está negativo, vem positivo. Pronto, acabou. Esta é a forma reduzida da equação da reta que passa pelo ponto A e o ponto B. Y igual a menos 5x mais 14. Próxima questão é razoavelmente mais fácil. É só para encontrar o coeficiente angular de uma equação na reta. Beleza? E claro, a equação na reta, quando a equação está na forma geral, tem que colocar na forma reduzida. Ele quer só o coeficiente angular. Alguns alunos no cálculo mandou o linear também, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que isolar o y. Professor, como é que isola o y? Tá aqui, ó. Vou pegar primeiro 2y, vai ficar sozinho no primeiro membro. Quem não é y, quem não está com y, passa para o segundo membro. No caso, o 6x e o menos 7. 6x passa menos 6x. 7 negativo passa mais 7. Olha, professor, que legal. Mas o y não está sozinho ainda. Tem um 2 multiplicando. Leva o 2 dividindo. Olha como é que fica. 2 divide todo mundo. Você pode fazer separadinho, né? Separadinho. O menos 6x dividido para 2. E o 7 dividido para 2. Aí você vai verificar que o 6 negativo dá para dividir para 2, que é menos 3. O 7 dividido para 2 até que dá, né? Dá 3,5. Mas vai ficar em forma de fração mesmo, tá bom? Aí, o coeficiente angular é o que acompanha o x, é o menos 3. E o coeficiente linear é o 7 meios. Por quê? Porque a equação está na forma reduzida. Y igual, aí o restante da equação fica no segundo membro. Beleza? Então a resposta aqui é menos 3. Questão número 4. Determine a equação geral da reta de coeficiente angular M 3,5, que passa pelo ponto P 2 e 5. Isso aqui é outra forma de encontrar a equação usando o coeficiente angular. Beleza? Então tem a formulazinha, né, do coeficiente angular. E claro, ela montadinha, a fórmula fica y menos o y do ponto igual ao coeficiente angular x menos o x do ponto. Lembrando que o x do ponto é 2 e o y do ponto é 5. E que o m, o coeficiente angular, é 3 meios. Só montar. Tá bom? Vamos montar. O y do ponto é 5, tá aqui, bonitinho. O x do ponto é 2, tá aqui ele. E o coeficiente angular é o 3 meios. Agora é só fazer a equaçãozinha, né? Montar bonitinho, deixar tudo ok. E colocar na forma geral. A forma geral, como é que faz? Deixa tudo igual a 0. Então, primeiro, eu vou pegar esse 2 que está aqui, ó. 3 meio, ele está multiplicando com o x menos 2. Então, o 2, no caso, ele tá aqui desse lado multiplicando, tal. Ele está aqui no divisor. Então, ele vai vir para o primeiro membro, ele vai vir multiplicando. Vai ficar como, professor? Vai ficar assim, ó. 2 vem, pá, multiplica com o y menos 5. Claro que o y menos 5 fica entre parênteses, né? Que eu estou multiplicando com todos eles. E o 3 fica aqui. O 3 aqui é o numerador, fica aqui bonitinho para multiplicar com o x menos 2. Multiplicando, ó. 2 vezes y, 2y, 2 vezes menos 5 dá menos 10. 3 vezes x, 3x e 3 vezes menos 2 é menos 6. Como ele quer na forma geral, vou pegar todo esse aqui, ó, passar para o primeiro membro. Claro, trocando o sinal. O 3x em menos 3x e o menos 6 em mais 6. Claro que eu tenho que organizar, né? Porque na forma geral, primeiro vem o x. Então, coloco menos 3x. Depois vem o y, mais 2y. E menos 10 mais 6 vai dar menos 4. Aí tem outro problema. Qual é o outro problema, professor? O 3 aqui, ó, está negativo. Não pode, professor, não pode. Pois bem, aqui, ó, o menos 3x mais 2y menos 4. Não pode, professor, ficar o x negativo. Faz o quê? Multiplica por 4. Quem disse, vamos lá. Menos 1. Né? Ou seja, se eu multiplicar toda a equação por menos 1, ela vai apenas mudar o sinal. Do 3x, que é negativo, fica positivo. Do 2y, que é positivo, fica negativo. E o 4, que é negativo, fica positivo. Acabou. Essa é a equação geral da reta, que tem coeficiente angular 3 sobre 2 e passa pelo ponto P 2 e 5. Essa questão vai ter na avaliação. Prestem atenção. Reveja. Copie novamente, caso não tenha entendido. A última questão é essa aqui. A questão número 5, referente
aquela aula que a gente teve multidisciplinar. Então, aqui é aquela fórmula normal da densidade, tinha lá a tabelinha das densidades de alguns metais, no caso alumínio, o zinco, a prata, o chumbo e o ouro. A gente fez o cálculo com o ouro, né? Porque teve a historinha lá do Arquimedes em relação à coroa, né, do rei, coroa de ouro misturado com prata, não é isso? Então é o seguinte, a densidade é igual a massa sobre o volume. No caso, a massa em grama está aqui, ó, massa em grama e por centímetro cúbico. Acho que teve na aula passada eu explicando, na pergunta tinha centímetro quadrado, tá bom? Corrijam lá, se tiver o quadrado na pergunta. Então aqui é fácil, a densidade do ouro é 19,4 e claro, ele está falando aí que a massa, né, dessa esfera é 700 gramas, ele quer saber o volume em centímetros cúbicos. Como ele quer um valor aproximado, os 19,4 arredonda para 20. Ah, professor, partiu logo para cá, professor? Beleza. Pode, porque eu só peguei o V que está dividindo, levei multiplicando. Peguei o 19,4, levei dividindo. Quando eu levei e trouxe para cá dividindo, 19,4, eu arredondei para 20, que é bem pertinho de 20, ele quer o valor aproximado, e ficou 700 dividido para 20. Quando eu dividir 700 para 20, vai ficar fácil. Tirar um zero daqui, um zero de cá, fica 70 dividido para 2, que é 35, tá bom? Então a resposta é 35 centímetros cúbicos, é essa esfera, né, de ouro puro. Beleza pura? Uma outra possível questão que eu iria colocar era falar sobre o coeficiente linear. Está aqui uma que eu até desisti de colocar. Mas está aqui, professor. Uma possível questão número 5. Eu tirei essa aqui e coloquei a outra. Mas está aqui. Caso eu vou cobrar lá no trabalho, tá bom? Determine o coeficiente linear da reta no gráfico. Ou seja, aqui tem uma equação desta reta. Esta reta passa pelo ponto A nesse aqui no 5 e bate o ponto B aqui no 8. A pergunta é: quem é o coeficiente linear? O coeficiente linear é sempre o ponto em que a reta da equação toca o eixo Y. Bem aqui, professor. Aonde é? Toca no 5. Não é aqui no eixo X, é no eixo Y. Então ela toca no ponto 5, exatamente ali, ó, não importa se é crescente ou decrescente, mas bate no 5. Então, o coeficiente linear é igual a 5. No mais, pessoal, quero agradecer. Próxima aula tem prova e depois vai ter novamente a semana interdisciplinar. Desde já, bons estudos, corrija novamente. E, claro, temos atividade, né, professor? Tem atividade. Tá aí a atividadezinha de revisão, tá bom? Peguei, né, ambas as questões anteriores, troquei basicamente o número para você fazer, né, aí a revisão, beleza? Para fazer o treinamento. Antes da prova eu posso até postar as respostas para vocês verificar, tá bom? Se acertaram. Claro que vocês vão fazer bonitinho aí, copiar no caderno essa revisão, responder e me enviar, ok? Até mais, bons estudos, qualquer dúvida é só perguntar.